Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação da TV Evangelizar. Tudo bem com vocês, gente? Pontualmente 4 horas e 17 minutos, estamos prontinhos para nosso encontro de tarde de notícias no Pauta Aberta. E você já viu, né, gente? Hoje, o titular aqui da apresentação, Odilon Araújo, está de férias, então o Ricardão vai fazer companhia para vocês nessa tarde. Vamos saber das manchetes que vai ser destaque no programa de hoje? Taca-lhe pau! Plano de incentivo dá certo e revendas registram aumento de carro 0 km. Governadores do Sul e Sudeste querem garantias do governo federal para apoiar a reforma tributária. As atrações da maior feira de artesanato da América Latina. Olinda vai ferver. O Pauta Aberta começou, gente. O preço do carro zero ainda é considerado alto demais por boa parte dos brasileiros, inclusive eu. Ainda assim, as revendedoras registraram aumento das vendas. Os números fazem parte do balanço da Federação do Setor e refletem os efeitos da medida provisória do governo, que deu descontos para compras de carros de até R$120 mil. As vendas de veículos novos subiram 7% no mês de junho, depois do incentivo adotado pelo governo federal para baratear o carro zero. Com isso, segundo a FenaBrave, foram emplacados mais de 189.500 novos veículos, entre carros comerciais leves, caminhões e ônibus. A venda de carros teve o melhor desempenho, uma alta de mais de 11%. O governo federal liberou R$1 bilhão e 800 milhões de reais em incentivos para que as montadoras pudessem oferecer os descontos aos consumidores. Segundo a FenaBrave, esse desempenho só não foi melhor porque houve um represamento do mercado, causado justamente pela alta procura. Então, problemas na logística e atrasos na emissão de documentos e notas fiscais prejudicaram um pouco esse desempenho que já foi bom. Ainda na avaliação da FenaBrave, o incentivo do governo serviu para reaquecer as vendas do setor. E não custa nada lembrar, o carro mais baratinho, aquele 1.0 canela seca, que é um Kwid da Renault, custa R$60 mil com os descontos. 60 mil reais, eu falei. Cara, uma barbaridade, né? Governadores dos 3 estados do Sul e dos 4 do Sudeste estiveram reunidos com representantes do governo federal. A reforma tributária também foi assunto. Esse encontro foi em Brasília, com o ministro da Integração. Foi a oportunidade dos governadores repercutirem o resultado do censo demográfico. Cerca de 700 municípios do Sul e do Sudeste ficaram menores e vão receber menos dinheiro da União. Em outro encontro, os governadores também pediram atenção para o projeto original da reforma tributária, que já está tramitando no Congresso Nacional. Há preocupação com os estados do Sul e Sudeste com a queda do repasse da União. Por isso, as bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado já estão sendo acionadas. Os governadores defendem maior participação no Conselho, que será criado para gerenciar esses recursos. Seguinte, gente, continuam as buscas pelo avião de pequeno porte que sumiu na Serra do Mar, aqui no litoral do estado do Paraná. Esse avião saiu de Umuarama com destino a Paranaguá na última segunda-feira e simplesmente desapareceu do radar na região da Serra do Mar. Acompanhe. De acordo com a Polícia Militar, o piloto da aeronave prefixo PTJZC não informou nenhum problema durante o voo, que saiu às 7 horas e 50 minutos da manhã de segunda-feira de Umuarama, com destino a Paranaguá. Equipes de resgate sobrevoam a região, mas até o momento nenhum vestígio do avião foi encontrado. Na aeronave estavam um piloto e 2 passageiros. Além das buscas aéreas, o Corpo de Bombeiros do Litoral reuniu 50 pessoas, entre bombeiros, militares e voluntários, e iniciou o trabalho por terra. Essa época do ano traz uma preocupação para os produtores de laranja aqui do Paranazão, que é o 3º estado em produção do país. As ameaças das pragas de inverno. Acompanhe. De longe, a imagem mostra a beleza de um pomar de laranjas, mas é só chegar perto para perceber que não é bem assim. O pomar está doente. Essa é uma das plantações de Paranavaí, na região noroeste do Paraná, que está comprometida com o green. De 2022 para 2023, a incidência da doença nos pomares da região passou de 2% para 10%. O green é uma doença causada por uma bactéria, tá? E essa doença é transmitida por um inseto. Então a gente tem um vetor que transmite essa bactéria, tá? Qual que é o nosso principal problema? É uma doença que não tem cura.
Então, a partir do momento que a doença está instalada na planta, que essa é uma planta sintomática, a gente não tem nenhum manejo, nenhuma ferramenta para curar essa planta. A gente pode observar nessas plantas diversas características, tá? Algumas delas desfolha, ela dá um mosqueado nas folhas, então as folhas dela ficam mais mosqueadas, tá? Então ela mosqueia, fica mais amarela. E o fruto, que é o grande principal problema, que é o principal problema nosso, ele vai ter uma queda, tá? Então esse fruto vai cair e o fruto que fica na planta, ele perde o valor de consumo in natura e até mesmo o valor para suco. Por quê? Ele fica com um amargor um pouco maior, tá? O fruto também, ele fica um pouco deformado, você vai ver que é um fruto um pouco mais torto quando você corta ele na parte interna e a semente aborta. Só nesta propriedade com 13 mil pés, seu João já precisou arrancar 70% da área. Foram-se as plantas e ficaram os prejuízos. O prejuízo hoje, para mim, deve ser em torno de uns 1,5 milhão só na muda, para mim comprar a muda. Fora o adubo, fora veneno, né? Irrigação, irrigação vai longe para pagar ela. Uma vez contaminada, não há outra solução que não seja a erradicação da planta, ou seja, arrancá-la pela raiz. Na região, 100% dos produtores já estão conscientizados. Mas para poder acabar com o problema, é preciso que a população das cidades também faça a sua parte. Com os produtores, nós estamos montando ações nas escolas. Então, nós vamos em todas as escolas aqui dos municípios conscientizar primeiro as crianças, porque a gente entende que a base de tudo está nas escolas. Então, pedir para que essas crianças conscientizem seus pais para a erradicação dessas plantas de fundo de quintal, que é de extrema importância. Nós vamos ter ações nas feiras dos agricultores, então vamos montar tendas e explicar a importância dessas erradicações, para que a população entenda que a laranja é importante, que a laranja gera empregos na região. Paranavaí é o maior produtor de laranjas do Paraná, responsável por quase 20% da produção total do estado. Os municípios vizinhos também fortalecem o cultivo na região. Mas lidar com o green, além de preocupante, tem sido desanimador para quem há anos lida com a cultura. Desanima. Você né, com entusiasmo danado, aí chega na hora de você começar a tirar o prejuízo que você teve, plantio, tudo, vem isso aí, você tem que erradicar. Olha, e nesse momento, tem um alerta também para a população que mora nessa região. A erradicação das plantas que existem nos quintais de casa precisam acontecer, porque de nada adianta os produtores cuidarem dos pomares, fazendo aplicações de controle de pragas, se esses vetores vindos de outros lugares também não forem combatidos. E como quem tem pé de citros em casa não vai fazer aplicações de defensivos, a melhor alternativa é essa: eliminar as plantas para não comprometer ainda as maiores plantações. É o seguinte, gente, a gente está fazendo essa transmissão do programa também no Facebook, não custa lembrar. Então deixa eu dar um alô para quem está nos acompanhando aqui ao vivo no Facebook da TV Evangelizar. Tá lá a Luz Maria, a Célia Cordeiro, a Mariana Macedo, também o Luiz de Carvalho, a Wanda Jadila, a Luz Maria Nascimento, a Lucélia Soares e a Maria Aparecida Inácio, que já mandaram um recadinho aqui pra gente, tá bom? Me fale de onde vocês estão acompanhando aqui o Pauta Aberta, aí eu falo com vocês aqui no Facebook também, tá bom? Mas vamos de notícia. Ó, uma exposição aqui em Curitiba trará as inovações que estão sendo preparadas para aprimorar o aprendizado dos alunos em salas de aula. O uso de inteligência artificial é uma das atrações. Acompanhe. A programação está recheada. Inteligência artificial, chat GPT, internet segura, cidades educadoras e o uso de tecnologia na educação. Esses são alguns dos temas que a organização da Expo Educação Internacional 2023 preparou para os visitantes. Nós temos então a possibilidade de nesse dia as pessoas virem aqui ao Parque Barigui, a esse pavilhão para práticas imersivas de cultura, criatividade, bem-estar, mãos na massa, diversas ações, né? A feira já está na 6ª edição e já é consolidada como o maior evento de formação da rede municipal de ensino. São mais de 50 estandes com variados temas, sustentabilidade, tecnologia,
cultura, conhecimento, criatividade, bem-estar e literatura. Agora a gente está começando a ter outras ideias, que é da computação espacial, que é no sentido que a gente vê muito em filme do futuro, que é efetivamente a realidade estar aumentada dentro do nosso redor. Então, por exemplo, tudo vira uma tela. Isso em pouco tempo vai virar o nosso cotidiano. Assim como a gente faz tudo com o celular hoje, em pouco tempo a gente vai enxergar a tela em qualquer coisa. E a ideia é que todos os professores possam utilizar a robótica na sala de aula, não só os professores de robótica. Então a gente quer que esses professores que estão tendo o primeiro contato, alguns já têm alguma experiência com ele, eles possam levar para suas aulas de ciência, de matemática. Além das palestras, o evento também oferece diversas oficinas que levam ao participante a diferentes experiências de desenvolvimento pessoal. Nós fizemos vencer essa dicotomia de um trabalho que muitas vezes foi pensado, o trabalho do professor ele é exclusivamente técnico. Não, o trabalho do professor, para que ele seja bom tecnicamente, ele precisa da arte, ele precisa do bem-estar, ele precisa de um trabalho também voltado à sustentabilidade. A Denise participa da feira desde o início. A troca de experiência que acontece no evento é muito importante para levar para a sala de aula. Acredito que a importância essa vivência multicultural, com experiências relacionadas à literatura, à arte, à ciência, em prol da gente alimentar, restabelecer as energias para trazer essas vivências inovadoras, uma aprendizagem criativa para dentro da escola. É importante porque cada um traz, né, a sua experiência da sua escola, da sua vivência lá na escola, e às vezes a gente tem algumas dúvidas, que daí ali a gente chega à conclusão que são as mesmas dúvidas, os mesmos problemas que a gente tem que resolver no dia a dia, né? A feira acontece nesta quarta e quinta no formato presencial no pavilhão de exposição Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba. Este ano contará também com a transmissão online, pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Gente, é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos falar de futebol, do sorteio da Copa do Brasil, sorteio da Sul-Americana, sorteio da Libertadores da América, dos jogões que vão acontecer agora à noite da Copa do Brasil. Falei jogões bonito, né? Mas é o seguinte, vamos fazer um intervalo, mas antes as imagens de Fortaleza. Fortaleza não, Ricardo. Maceió, Alagoas. O estado é destaque no turismo internacional. Está na lista dos 10 destinos principais de uma avaliação portuguesa e é o único destino premiado aqui do Brasil. Agora são 4 horas e 30 minutos. Intervalo rapidinho, a gente já volta, não sai daí não. Pauta aberta de volta, são 4 horas e 32 minutos. Antes de eu trazer a próxima notícia, deixa eu mandar um abração aqui para o seu Benedito. Se não me falha a memória, seu Benedito é da Lapa. Lapa fica meio longinho aqui de Curitiba, 80 quilômetros, mas ainda é considerada região metropolitana aqui de Curitiba. Um abração, seu Benedito. Bom você receber uma mensagem do senhor aqui. Bacana, gostei de ver, ó. Estamos na transmissão no Facebook, tá? Quer interagir, manda sua mensagem lá que eu sapeco o teu nome aqui também. Vamos para a notícia, Ricardo? Vamos. A TV Evangelizar recebeu a visita de representantes da mesa executiva da Assembleia Legislativa do Estado. Os deputados do Paraná têm uma agenda extensa nesse começo do mês, desde as sessões itinerantes até a aprovação de reajuste de salário dos servidores públicos. O jornalista Odilon Araújo falou com o primeiro secretário, o deputado Alexandre Cury. Olá, Ricardo. Olá para você de casa, em todo o país que acompanha o nosso Pauta Aberta. Hoje preparamos um estúdio especial para receber os nossos convidados. E nosso assunto hoje será sobre a Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados do Estado aprovaram projetos de reestruturação de carreiras e reajuste de servidores. Para conversar sobre estes e outros assuntos, está aqui comigo o deputado estadual Alexandre Cury, faz parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, é primeiro secretário do partido PSD. Muito bem-vindo aqui ao nosso Pauta Aberta, deputado. Boa tarde, Gilon. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde ao Ricardo. Um prazer enorme estar falando com você. Você falava dessa pauta importante aí que nós aprovamos, avançamos em várias carreiras aí, policiais civis, papilocopistas, tivemos avançando aí dos agentes fazendários. Então, uma semana muito produtiva na Assembleia Legislativa, aprovamos aí o reajuste para todos os servidores na ordem de 5,85%. Então a Assembleia do Paraná cumpriu com o seu papel, foram 10 mensagens importantes de carreiras
importantes. É claro que sempre há aquela discussão por algo a mais. Alguns protestos. Alguns protestos, é normal isso, mas a gente sempre trabalha com muita responsabilidade, né? Você conhece bem a Assembleia, não sabe das nossas responsabilidades e sabe que também, muitas vezes, não é constitucional. A gente não pode gerar uma despesa, a gente não pode apresentar uma emenda aumentando valores. Então, a gente aprova o que vem do Poder Executivo, a gente pode corrigir através de um substitutivo. E nós tivemos aí um grande avanço essa semana, porque discutimos muito com a oposição e conseguimos um consenso para aprovar em tempo recorde mensagens importantes que avançaram em várias carreiras no estado do Paraná. Só para concluir, né, há uma avaliação positiva, né? 6 projetos de 8 que faziam parte aí de um pacote de medidas que vieram do governo do estado para a reestruturação das carreiras e reajuste dos servidores foram aprovados na Assembleia. Ou seja, houve muita conversa, né? E dos 8 projetos que chegaram, 6 já aprovados, situações encaminhadas, né, para tantos servidores. É isso que eu disse. Nós fizemos um avanço e uma conversa muito produtiva com a oposição, né? A oposição também entendeu de que essas mensagens trariam um grande avanço a algumas carreiras. Claro que algumas carreiras vieram com emendas que não puderam ser aprovadas, com mais avanços que, infelizmente, a Assembleia não tem essa prerrogativa, mas o bom diálogo que nós tivemos fez com que, em tempo recorde, nós pudéssemos aprovar aí 6 mensagens importantes e até terça da semana que vem vamos devolver ao governador as 8 mensagens aprovadas para que ele possa sancionar também na semana que vem. Bom, vamos falar sobre um assunto que tem sido muito discutido em Brasília, mas não foge dos olhos aí de toda a população paranaense também, reforma tributária. Existe proposta do senhor, de formar uma frente para discutir essa reforma tributária aqui no âmbito do estado do Paraná. O objetivo é que os estados e municípios participem um pouco mais. Qual é a preocupação? Existem receios, existem metas diante do que se apresenta em Brasília? Eu tenho dito de forma muito popular que essa reforma tributária não pode forçar os prefeitos com pires na mão ficarem em Brasília pedindo recurso para suas cidades. Como eu disse agora, as pessoas moram nas cidades e é nas cidades que as coisas acontecem. Os prefeitos têm que ter autonomia. Então, nós estamos junto com a AMP, que é a Associação dos Municípios do Paraná. Eu que sou um deputado declarado municipalista, represento quase 157 prefeitos e prefeitas no estado. Nós temos que defender uma reforma tributária que saia do papel, mas que beneficie os municípios, que dê autonomia para os municípios, para que os prefeitos não tenham que passar grande parte do seu mandato mendigando em Brasília, pedindo recurso para suas cidades. Então, que seja uma reforma tributária justa, que respeite a União, mas que dê autonomia para os prefeitos e prefeitas poderem concluir as suas obras, trazerem obras para as suas cidades. Importante também destacar que a Assembleia Legislativa se posiciona com relação ao que virá com a reforma tributária e justamente faz as suas reivindicações com relação a como vai ser essa divisão de recursos federais. Fizemos uma audiência pública na Assembleia. Sexta-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vai estar aqui no Paraná. Nova audiência na Assembleia Legislativa. Os prefeitos estão mobilizados. E é bom deixar claro, ninguém é contra a reforma tributária. Eu acho que o país está precisando, de forma emergencial, dessa reforma tributária. Mas não pode ser uma reforma que beneficie a União. Aí fica inviável você administrar uma cidade. Como que você explica para o paranaense que ele paga seus impostos, o Paraná transfere 60 bilhões e volta 20 bilhões? Aí você vê o Nordeste, com todo o respeito aqui, acho que tem que ter os investimentos com grandes obras acontecendo, que beneficie o Nordeste, que se valorize essa região, mas que também atenda os estados do Sul, e é isso que está fazendo o nosso governador. Se reuniu com o governador de Minas Gerais, com o governador de São Paulo, com o governador do Rio Grande do Sul e com o governador de Santa Catarina, criando um bloco aqui do Sul e Sudeste para defender esses estados e que essa reforma tributária não traga mais prejuízos a esses estados importantes que defendem muito aí o nosso país. Bom, vamos falar um pouco sobre caminhadas políticas. O senhor tem uma longa história como deputado, já são quantos mandatos? 6 mandatos. E para o ano que vem, Prefeitura de Curitiba, algum planejamento do deputado Alexandre Cury? Quais são os projetos aí? Olha, Dilon, eu tenho essa responsabilidade que eu te disse, além de ser deputado estadual, eu tenho o cargo de primeiro secretário, que é uma espécie de um prefeito do Poder Legislativo. Eu que administro, toco toda a parte administrativa da Assembleia. Então, nesse momento, é terminar o meu mandato de deputado estadual. O ano que vem, aí, o nosso partido tem um pré-candidato aí
já aberto, que é o atual vice-prefeito, o Eduardo Pimentel. E o apoio seu já é declarado? Apoio declarado, o Eduardo Pimentel, acho que pelos 8 anos aí ao lado quase 8 anos ao lado do atual prefeito Rafael Greca, adquiriu muita experiência para poder administrar a cidade, para dar continuidade a essa belíssima gestão que está fazendo o prefeito Rafael Greca. Então o PSD já tem o seu candidato definido, claro, temos convenções, mas nesse momento está definido, nós estaremos juntos com o vice-prefeito Eduardo Pimentel. E claro, 2026 aí sim é uma outra conversa, teremos aí eleição para governador, 2 vagas ao Senado, deputado estadual e federal. Aí sim nós vamos discutir para, quem sabe, lá na frente pensar em algo maior. Mas neste momento, Odilon, é meu compromisso, claro que eu sei que por ter sido o deputado mais votado do Paraná, com uma votação muito expressiva, pela 3ª vez o deputado mais votado do Paraná, começo ali os prefeitos, prefeitas, os vereadores, empresários, entidades, fomentarem já 2026. Eu fico muito feliz de ver o meu nome lembrado para disputar algo maior, mas eu tenho uma grande responsabilidade de fazer um grande mandato de deputado estadual. Os paranaenses me deram aí o privilégio, como você disse, pela 6ª vez de ser deputado, pela 3ª vez o mais votado. Então é o compromisso de continuar aí como deputado estadual, mas 2024, de forma muito ativa, eu vou participar das eleições, em especial aqui na capital do estado. Projetos desafiadores, então, que nos destaca aqui, deputado estadual pelo PSD, Alexandre Cury. Foi com quem eu conversei nessa entrevista aqui no nosso Pauta Aberta, Ricardo. E assim a gente se despede. A você que acompanhou, muito obrigado pela sua companhia, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente aqui no Pauta Aberta. Até a próxima. Obrigado a todos. Um abraço aí aos telespectadores. Ricardo Vilches, é contigo. Valeu, Odilon, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Viu, tô aqui com o Facebook aberto. Dona Cícera, já anotei o recadinho da senhora. Deixa comigo aqui que eu vou dar encaminhamento para essa situação aí. Mas vamos falar de futebol, gente? Taca-lhe pau. Rapaz, tem 3 jogão hoje na Copa do Brasil, quer ver? Fala aí, Robertinho. Às 7h30 no estádio do Morumbi tem o clássico Choque Rei, entre São Paulo e Palmeiras. Às 9h30 na Arena Independência, o América Mineiro recebe o Corinthians. E também às 9h30 no estádio do Maracanã tem Flamengo e Atlético Paranaense. Agora nós vamos falar de Libertadores da América, porque agora em pouco a Conmebol fez o sorteio ali dos confrontos dessa nova fase. Tá aqui na tela e nós vamos mostrar para você, olha, tem cada confronto legal, hein? Por exemplo, você que é torcedor do Atlético Mineiro, do Palmeiras, vai dar Atlético Mineiro e Palmeiras na próxima fase. Tá ali na telinha no canto esquerdo para vocês. E essa chave é interessante, porque quem passar vai pegar o Deportivo Pereira ou Independente Del Valle. Vai ter no mesmo grupo Boca Juniors e Nacional. Boca Juniors lá da Argentina, Nacional do Uruguai. O Racing da Argentina e Atlético Nacional. Agora, o grosso dos times brasileiros estão desse lado da chave aqui, ó. Inclusive o Atlético Paranaense, que particularmente achei que pegou uma molezinha. Pegou molezinha, né, turma? Hein, Capanema? Pegou molezinha o Bolívar. O problema do Bolívar é jogar lá, que dizem que é alto, que não tem aquele preparo, respiração, caramba, 4, mas o Atlético tem mais bola. Atlético e Bolívar na próxima fase da Libertadores, River Plate Internacional de Porto Alegre, dureza pra gauchada, hein? Páreo duro. Fluminense também pegou páreo duro, Argentinos Júniors e o Flamengo e Olímpia. O Flamengo levou sorte, né? Pegou a Olímpia do Paraguai. Mas vamos falar do outro sorteio agora, Copa Sul-Americana, para você que é torcedor do Fortaleza. Aí em Fortaleza, tava na expectativa, mas Ricardo me mostra, cadê o Fortaleza? Tá do lado de cá, do lado direito. O Fortaleza, na próxima fase da Sul-Americana, vai pegar o vencedor de Libertad do Paraguai e o Tigre da Argentina. Time enjoado esse Tigre, viu? Tem outros times brasileiros? Tem. O América Mineiro vai disputar o Colo-Colo, o direito de disputar depois a próxima fase com o Bragantino. Essa é uma das disputas. E o Goiás também, na mesma chave, na mesma perna, vai pegar o vencedor de Barcelona e Estudantes da Argentina. Desse lado aqui, o meu São Paulo não levou sorte. Porque, olha, vai ficar naquela expectativa de pegar o vencedor de Independente Medellín e São Lourenço. Eu acho que dá São Lourenço. E São Lourenço é o time do Papa, não é do Papa Francisco? É o time do Papa Francisco. Ai, gente do céu, não tá fácil torcer pro São Paulo não, viu, gente? Não tá mesmo. Hoje nós temos Palmeiras, minha bola de cristal fala que nós vamos ganhar de 1-0 sofrido. Minha bola de cristal também fala que Atlético, Paranaense e Flamengo vai dar empate. E eu acho que o América ganha do Corinthians. Não é, eu acho que ganha.
Eu acho que ganha. Então vamos que vamos, mas amanhã vocês me cobram, tá, gente? Amanhã a gente está de volta aqui com mais um Pauta Aberta, com mais notícias e informações e nós vamos sapecar o resultado. E aí eu vou ver se qual vai ser a nossa margem de acerto e de erro, tá bom? Tem mais notícia ainda? Tem mais notícia sim. Vamos falar uma dica para quem mora aqui em Curitiba, não, lá em Pernambuco, gente, porque é o seguinte, começou a maior feira de artesanato da América Latina, a FENEARTE de Olinda, que faz homenagem à arte feita por barro, pelos povos indígenas. Legal essa história? Acompanhe. As novidades foram apresentadas em coletiva realizada no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. O tema desta edição é Loiceiros de Pernambuco, arte da terra, poesia das mãos, que homenageia esta arte milenar feita com barro. A FENEARTE, ela extrapola o centro de convenções, ela extrapola até o artesanato no diálogo com outras linguagens, como design, artes visuais e gastronomia, por exemplo. Serão cerca de 50 espaços ativados a partir da FENEARTE como um grande âncora. Então a gente vai ter aí cerca de 10 restaurantes, a gente vai ter galerias de arte, museus do estado, museus da cidade, do Recife e equipamentos culturais. Bem no Cais do Sertão, a gente vai ter uma ativação gastronômica, que é com o Instituto Negra Linda, ali embaixo do cais, naquele vão. Ela vai estar servindo frutos do mangue durante o período das ativações no Cais do Sertão, também durante a FENEARTE. A FENEARTE é a maior feira de artesanato da América Latina e o investimento do governo do estado este ano fica em torno de 8 milhões de reais. A expectativa é que cerca de 300 mil pessoas visitem o centro de convenções entre os dias 5 e 16 de julho. Mas esses números precisam ser melhor apurados. Por isso, as pesquisas que a gente fez lá no São João do Caruaru, compreendendo quem é o nosso público, para onde nós vendemos, qual o potencial de venda no local, mas aquilo que gera de negócios para os próximos meses, tudo isso merece estudos mais aprofundados. Mas, de antemão, 8 milhões de reais investidos com recursos da ADEP. A gente quer, para o próximo ano, trazer investidores para cá também, patrocinadores que possam querer colar a sua marca em algo que trabalha com responsabilidade social, com economia criativa e com cultura popular. Este ano, a Feira de Artesanato está cheia de novidades. Pela primeira vez, o evento terá atividades fora do centro de convenções. A FENEARTE, ela já não cabe mais no centro de convenções, e daí a importância de poder envolver outros equipamentos. A gente também quer que esse ano a gente faz em Recife e Olinda, mas para o próximo ano a gente vai invadir o interior do estado de Pernambuco também, permitindo essas conexões de saberes e também permitindo que as pessoas possam ter a experiência de no ateliê do mestre do barro, de onde ele faz a sua produção cultural, no artesão da renda e de tantas outras formas de arte figurativa, a gente poder, e de economia criativa, permitir essa experiência ao nosso cidadão, ao nosso turista e ao nosso comprador. De acordo com o governo do estado, a 23ª edição terá cerca de 5 mil expositores do Brasil e de vários outros países do mundo, movimentando cerca de 40 milhões de reais. Boa. Seguinte, gente, agora são 4 horas e 48 minutos e chegamos ao fim dessa edição do Pauta Aberta. Mas calma, que mais notícias e informações você acompanha na nossa programação. Daqui a pouco eu volto trazendo notícias, informações e prestação de serviço no Evangelizar Informa. E amanhã a gente volta ao vivo também no Pauta Aberta. Beleza? Beleza, então. Então, uma boa tarde a todos vocês, uma boa noite e amanhã a gente volta a falar de futebol. Me cobrem. Tchau!